Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro. Ontem eu falei errado, falei 4 de novembro. Já passamos novembro, agora já estamos em dezembro, no finalzinho do ano. Hoje estamos na primeira semana do Advento, tempo de expectativa, tempo de preparação, tempo da vinda, né, de Jesus, a encarnação de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os distribuiu, os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram os 7 cestos com os 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, são 2 pontos importantes no evangelho de hoje. Primeiro, Jesus sobe a montanha e senta-se ali diante da montanha. É a palavra de Deus que é transmitida. Então Jesus, comumente, assim como a gente vai ver também a subida, é sempre uma ascese. Moisés também subiu a montanha para receber as tábuas da lei. E Jesus sobe da montanha também para ensinar, né? Inclusive até mesmo as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Então a montanha, não só uma montanha física, mas uma elevar a nossa vida a Deus. E essa multidão que se aproxima de Jesus, são aqueles pequeninos, aqueles pecadores, né, coxos, aleijados, cegos, eram duplamente marginalizados, porque eram marginalizados por conta de serem, de manifestarem deficiências e também porque eram entendidos como pecadores. E Jesus, ele mostra e ele manifesta milagres messiânicos, né? Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, enfim, são os milagres que Jesus realiza ali, né? Entre esses pequeninos, entre esses que carecem de vida. Jesus vem para restaurar a nossa vida. Jesus é caminho, verdade e vida, né? Então, ele vem justamente para nos salvar. E aí o povo fica admirado quando vê os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificam a Deus por esses milagres, né? Essas curas, né? Mas a cura principal é a do pecado, a fragilidade humana. E aí, na segunda parte, nós temos Jesus com compaixão. Compaixão é um sentimento divino, é diferente do dó. Quando você tem só dó, você, coitado, né? E você não faz nada. Quando a gente tem compaixão, a gente sente e isso nos impele a ajudar de alguma maneira para tirar o sofrimento, né? Então, Jesus comumente tem compaixão, porque aquele povo já fazia 3 dias que estava com ele e nada tinham para comer. E os discípulos: mas como a gente vai arrumar comida para todos esses? Quantos pães tem? 7 pães e alguns peixinhos.
O 7 é o número da perfeição, né? Jesus, nesse milagre da multiplicação dos pães, é importante ressaltar que ele nos mostra porque exatamente 7 cestos, que também é o número da perfeição. E a perfeição aqui, ela consiste na partilha. A perfeição da partilha. Quando há partilha, quando eu sei partilhar o pão de cada dia, aí consequentemente vai sobrar para todos, né? Agora, quando eu não sei partilhar, quando eu sou egoísta, quando eu penso em acumular, e aí eu não partilho, aí não sobra, porque eu pego aquilo a mais para mim. Então, isso é um elemento fundamental que a gente deve se preparar nesse advento. Preparar o nosso coração para que seja um coração cheio de Deus. E, consequentemente, para que a gente seja pessoas de caridade, evidentemente. Não basta uma fé sem obras, a fé sem obras é morta. É preciso também partilhar o pão de cada dia. É assim como também Jesus partilhou o seu corpo e sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.